podemos começar. Você tem que fazer a abertura aí. Que trabalheira, hein? Vamos Fala fazer assim, tudo gente. de novo. Então vamos lá. Ô, gente, nós estamos começando aqui o segundo podcast. O primeiro tá em off, que foi só teste, tá? Estamos aqui com ela, terapeuta holística, Júlia Araújo. Essa moça aqui. Você é terapeuta holística também? Não. Oficial ainda não? Você tá Não oficial. na escolinha? Tá na escolinha. Tô na escolinha da Júlia. Se apresentem aí, por favor. Oi, gente, como é que vocês estão? Oi, bonitos, né? Como diz O slogan, né? o meu slogan ali. Meu nome é Júlia, sou terapeuta holística, trabalho com terapias energéticas e sou estudante de nutrição, e o Bonito ali me chamou para dar uma gravada aqui, pra gente fazer umas graças, e hoje vamos falar de assuntos muito legais, né? Sim, meu nome é Carol, eu sou extensionista de cílios no momento, e como já falado aí, vou virar terapeuta logo menos. A Júlia tá na expectativa aí. Com certeza. Mas a gente vai falar um pouco sobre nossa alimentação, nosso estilo de vida e trocar uma ideia, né? Trocar informações. Então explica. Gente, a gente já fez esse podcast uma vez, é a segunda, tá? Eu vou fazer perguntas aqui repetidas, mas pra vocês aqui é a primeira vez, tá? Então conte pra gente o que faz uma terapeuta holística. Explique para o Brasil inteiro aqui. Gente, terapeuta holística é um terapeuta que trabalha com energia. Então, por exemplo, na medicina convencional, normalmente trabalha só a doença, né? Não a pessoa em si. E a terapia ela vai trabalhar todos os aspectos da pessoa, o comportamento, emoções, como que tá lá na casa dela, e a energia da pessoa e o espiritual também. E tem vários tipos de terapias holísticas que existem, mas eu trabalho com reiki, a mesa radiônica, florais, que vão trabalhar diretamente com o seu campo energético. Então a gente coloca um equilíbrio e desbloqueia todo o seu campo energético. Então a gente vai tirar toda aquela nuvem negra que você tá, para você conseguir atrair tudo que você quer. E aí vai ajudar em todos os aspectos, né? A Carolzinha também já fez, né, Carol? Sim, Conta aí. já fiz reiki por uns 2, 3 meses, já fiz mesa radiônica uma vez. E não é só isso, né? Porque a Júlia dá vários deverzinhos de casa, a gente coloca as coisas em prática mesmo. E a partir daí a gente começa a sentir as mudanças na vida da gente. A gente consegue andar com as próprias pernas, né? Como eu gosto de falar que a terapia é a diferença do psicólogo por causa disso. Porque a terapeuta, principalmente a holística, ela ensina a gente a como se virar sozinho, a fazer as coisas por si mesmo, para você não ficar dependente daquela pessoa para estar bem. Como foi seu primeiro contato? Como é que você chegou na terapia holística? Então, eu sempre gostei desse assunto. Eu, inclusive, queria ser psicóloga, sempre Mas achei... eu sempre gostei. De onde você ouviu falar? Assim, qual foi assim? Não, eu fiquei sabendo no Google. Não sei, Alguém me falou. uma curiosidade inata, Surgiu. assim, simplesmente sempre gostei de ler sobre isso, coisas misteriosazinhas, assim, e vídeo no YouTube tem um monte de coisa desses tipos. E aí eu comecei a procurar e comecei a querer ter tratamentos assim. Aí eu procurava gente da internet, povo de longe, já cheguei a tentar fazer terapia, mas nunca sentia que era a pessoa, né? A pessoa ideal para me ajudar, me auxiliar. E aí, buscando muitos anos, estudando, lendo, aprofundando o máximo que eu conseguia dentro de mim mesma, chegou um ponto que eu percebi que eu não conseguiria sozinha, né? Chega uma hora que a gente precisa de ajuda dos outros para reconhecer problemas nossos. Foi aí que nessa loucurada toda, fui fazer um curso de extensão de cílios e conheci a Júlia lá, né? Por conta da moça que estava me dando o curso. E aí, desde então, eu tô com a Júlia o tempo todo. Na terapia, virou uma grande amiga. E já fiz curso com ela de reiki, pra quem sabe virar terapeuta. Olha como é que ela fala, né, gente? É meio treinada, né, gente? Não tem Só jeito. eu que não falo bonitinho aqui, tá? Eu único que falo Mas vacaiado. você pode falar a sua experiência, ó. Você já fez mesa Fez radiônica. mesa radiônica hoje. Pode Vou contar a contar. minha agora, tá, gente? Viu Hoje, nada. inclusive hoje eu fiz mesa radiônica e fiz o reiki. Isso, né?
Isso. Gente, gostosinho, tá? Bom. Entendi nada. Energia boa. Que loucura. Energia boa. Energia boa, tá? Se você acredita ou não acredita, faz que é gostoso, mesmo acreditando ou não. Eu tô no processo, tá? Já tá se abrindo, né? Não Estou tem jeito. Tem que se devagarzinho, abrir pro devagarzinho novo. eu vou. Devagarzinho eu vou. Ah, mas você já evoluiu demais, velho. Que isso? Eu queria que explicasse mais do reiki, assim. O que é de fato? O que é o reiki de Mas fato? você acha que o pessoal vai entender? Uai, aí vai de vocês. Deixa eu tentar ver de uma forma Explica que como fica. se fosse minha avó lá da roça pra ela. O reiki, gente, pra quem faz o reiki, nunca mais quer deixar. Eu, por exemplo, não tomo remédio. Então, eu sei quando eu vou ficar doente, eu consigo me autocurar. Na verdade, é porque a cura tá dentro de nós, né? A gente só estimula através do reiki. O reiki, ele é uma técnica oriental, né? Que utiliza lá nossos antepassados. Por exemplo, quando você machuca, qual a primeira coisa que você faz? Ai. Véi. A primeira ação que você faz. Eu levo Vou a lá, mão no lugar. eu vou lá e, ai, meu braço, ai, minha cabeça. Isso já é no nosso inconsciente. Então, lá nos antepassados, isso inconscientemente, a gente já sabe que Levar as nossas a mão. mãos têm um certo poder de cura, né? O certo não, a gente tem um poder de cura. E Jesus Cristo utilizava isso na época, né, que ele estava vivo. E o reiki, ele foi pro Oriente, né? E aí foi o Mikao Usui que começou a fundar ele lá, né? Começou a compartilhar com as o pessoas lá no criador, Oriente. assim. Do É o reiki Usui. facilitador, né? Ele é o precursor É. do reiki. Então, ele trouxe aqui na verdade, foram outros precursores que trouxeram aqui pro Brasil, mas foi ele lá que conseguiu expandir lá no Oriente. Mas o reiki ele é uma técnica oriental que utiliza a imposição das mãos nos nossos chakras. Chakras são centros de energia que a gente tem pelo nosso corpo. Então, nós temos 7 chakras principais, desde aqui do nosso topo da cabeça até aqui na região pélvica. E aí, quando a gente está com algum problema, alguma emoção muito impactante, a gente passa por algum trauma, alguma coisa, bloqueia essa energia que passa através desses chakras e aí vai para o seu nível físico. Por quê? Essa energia está bloqueada. Então, o reiki, ele entra aí, através da imposição das mãos. Vamos dizer que é a energia universal, a energia divina, a energia de Deus, como você quiser chamar, a disposição da energia ki. Ki é a energia vital. A energia vital é a que flui através de nós. Se a gente não tivesse energia vital, a gente não estaria vivo. Então, é a energia que nos mantém vivos, nosso físico, né, vivo. Então, eu faço aquela energia vital que está estagnada fluir através do reiki. Então, por exemplo, no reiki, eu consigo ver qual chakra seu está bloqueado, qual chakra seu está desbloqueado. Mas isso vai muito do reikiano, né? Eu consigo sentir por causa da minha sensibilidade, isso foi desenvolvido. Mas, por exemplo, a Carolzinha Eu ainda o que não vocês acham? não tenho essa sensibilidade, porque quando a gente está fazendo a imposição das mãos, a gente sente um calor, um formigamento, alguma coisa. Só que quando é em excesso, aí o reikiano já sabe, opa, tem alguma coisa diferente aqui, né? Assim como o paciente, não é toda pessoa que sente, né? Mas é interessante ressaltar que por mais, como você falou, por mais que você não acredite, tá fluindo ou tem alguma coisa impedindo, né, de fluir. Então, é válido você pelo menos pesquisar sobre isso. Por exemplo, eu sinto muita dor de garganta, né, como a Ju gosta de usar o exemplo. Vai lá e pesquisa, porque cada chakra nosso diz respeito a um local. Por exemplo, o estômago, o plexo solar, diz respeito a como você lida, como você digere as coisas que chegam até você. Tá vendo? Falando Tá bonitinho treinada! Já tá preparada pra ser terapeuta. Então, se você começa a ter problemas de estômago, pode saber que esse chakra tende a estar em desequilíbrio, né? Está bloqueado. E aí, são sessões, né? Não é uma sessão de reiki que vai estar tudo resolvido e tudo mais. As pessoas querem milagre, né, Carolzinha? não é Eu sempre assim. falo, quer fazer uma sessão de reiki, não, eu já estou curada. Não é assim que funciona, porque é muito além disso. Você tem que ir no seu comportamento, nas suas emoções, nos seus pensamentos. Aí as pessoas dizem assim, é só pensar positivo. Não adianta você somente pensar positivo, porque o que você está sentindo, o que você sente é muito mais forte do que o que você pensa. Então não adianta você pensar, eu sou rica,
e sentir que você é pobre, que você não tem dinheiro para pagar a conta. E aí você fica reverberando isso, e aí você fala que não tá funcionando a técnica para você. Sim. Mas na verdade é o que você tá vibrando, é o que você tá sentindo. E, É a mesma coisa ser rico e ir pra Guarapari, né? Você é rico, mas a alma de pobre continua lá, né? Oh, meu Deus do céu. Legal que a gente tá num além, ele... Aí do nada é bom. Mas bom pra cortar, né? Mas aqui, pra galera ter uma noção, assim, discreta, assim, cheguei lá agora pra fazer o reiki. O que eu vou fazer? O que é isso? Assim, ó, você vai chegar, vai entrar, vai fazer assim? O que é? Então, eu sei porque eu fui lá hoje, tá? Então, a minha sessão de reiki ela é um pouco diferente das convencionais, né? Por exemplo, eu já recebi vários clientes que me disseram que já tinham feito reiki, mas nem sabiam o que era reiki quando eu perguntava. E aí, na minha sessão de reiki, eu trabalho outras coisas em específico. Então, eu não acho que eu só trabalhar a sua energia vai adiantar, porque eu tenho que trabalhar o que está causando a sua energia ficar estagnada, a sua energia não fluir. Então, eu vou lá na raiz do problema. Então, por exemplo, você chega na minha sessão, eu não vou só fazer reiki. Eu vou fazer como se fosse um coaching com você. Então, eu vou te explicar como realmente a energia funciona, como as emoções funcionam, como você cocria o tempo todo, como você cria a sua realidade o tempo todo. Então, outras sessões a gente trabalha crenças limitantes, né, Carolzinha? Então, a gente trabalha muitas coisas a fundo ali que a pessoa acha que só a técnica vai resolver. E não resolve, porque ele só vai limpar a sua energia. Mas não tá limpando, não tá resolvendo o que tá causando essa energia ficar suja, vamos dizer assim, ficar estagnada. Então, na minha sessão, eu utilizo todos esses métodos, além de ensinar métodos de limpeza energética, né? Então, ali com a Japamala, o Ho'oponopono, que eu gosto sempre de passar, mas não é só o reiki. Então, eu utilizo a técnica, mas todo esse ensino, toda essa conversa, que eu acho que a maioria dos reikianos não tem, né, Carolzinha? A pessoa chega lá pra fazer reiki e, assim, eu explico o mundo pra ela. Eu fico horas ali explicando pra ela. Não adianta você chegar lá, a pessoa fazer a imposição das mãos e ficar por isso mesmo, sabe? Porque você perguntou a primeira coisa que faz quando chega lá. Cara, você é apresentado a um universo totalmente diferente do que é o de costume. A sala já é um outro ambiente. Então assim, isso Escreve a sala pra nós. Como que é a sala? As salas, de modo geral, costumam ter uma maca. Costumam ter estátuas, né? Pode ser Buda, Ganesha, o que o terapeuta escolher. E normalmente luzes, né? Para fazer a cromoterapia. Então é um ambiente bem aconchegante, com incenso. Um ambiente de paz, um ambiente tranquilo e leve. Qual foi a primeira sensação que você teve? Que você entrou, Paz. Não sei se lá. Paz. Lá foi a primeira na sala dela? Foi a primeira sala que entrou? Sim, desse tipo sim. E é uma paz imensa. Você sente que, caramba, dá vontade de ir pra lá todo dia. E lá na minha casa também tem muita natureza, porque eu atendo lá na minha casa, vocês já foram lá. Mas dá uma paz ao ambiente aconchegante, tem aquela natureza. Não é, por exemplo, quando você vai num prédio normal ali e simplesmente entra numa sala. Não é a mesma coisa, porque a energia da natureza, ela renova, né, muitas vezes. E tem a questão que o terapeuta, né, prepara a sala pra você. Aquela sala foi preparada para receber a sua energia. Então, não tem nada de misturado. Entrou um cliente, saiu outro. Não. Passou, o cliente que foi embora, a sala foi toda limpa para absorver a sua energia, para trabalhar somente você, sem ter interferências. Então, isso também ajuda a deixar o clima mais aconchegante. Então, precisa toda de uma preparação antes da sessão, né? As pessoas acham que, simplesmente levantei e pronto. Não, eu tenho que colocar símbolos, eu tenho que proteger de energias, de seres que podem interferir ali no trabalho, né? Na conversa, no reiki. E aí, você tem toda uma preparação. E aí, sempre eu gosto de utilizar o incenso, né? Até a Carolzinha falou, e a cromoterapia também ajuda. Visualizar cores, né? Na sala, sendo inundada de cores de proteção, também ajuda. Foi a segunda vez que eu fiz, né? Agora. E a primeira vez também eu tive a mesma sensação, assim, o lugar preparado, assim, aquela paz, um sossego, que é fora do normal, assim, é gostoso demais, você sente acolhidaço. Assim, e a paz que a maioria das pessoas procuram hoje, né? E que não tem. E é numa sala, né, assim. Parece, simples e não é, né, ao mesmo tempo, não, né, porque não tem simples. a preparação, assim, não só de
da energia, mas assim, uma luz diferente, a maca, a música, o incêndio. E é engraçado o processo, né? Eu que fiz curso há pouco tempo, você tem que fazer um treinamento durante 21 dias e não é fácil, gente. Tem que ficar fazendo imposição das mãos em lugares difíceis, 5 minutos na mesma posição, sem mexer. É complexo, né? É complicado. Tem que ter uma força de vontade, tem que querer e tem que estudar, porque é muita responsabilidade. Eu vou estar mexendo com tudo aquilo que você acredita. Estou mexendo com suas crenças, sua visão de mundo. Então, isso tudo, quando você chega na sala, você consegue sentir isso, né? Essa responsabilidade, esse cuidado, realmente. Eu vou pegar uma água pra nós. Nós tá falando aqui com a boca seca já. Eu tô até... Então você faz uma... Quando você agora já pode falar aqui, ó. Propaganda de pra quem quer fazer reiki, quem quer rede social, você também dá sua rede aí também, que eu vou pegar água pra nós. Tá? Mas aí, como é que fala o arroba? Fala o arroba? Eu posso falar assim... Júlia Araújo. Isso aí, gente. Mas não é vai porque... ter corte não, isso aí tudo tá aí, tá? Vai rolar aí, bate-papo, como se nós estivéssemos no boteco, sem as coisas do boteco. Fala aí, arroba, se você quiser. Gente, me segue lá no Instagram. Eu posto muitas coisas legais lá, muito conteúdo. E aí, o meu passado me condena, como dizem, né? Mas segue lá, gente, a Júlia Araújo. Eu posto bastante conteúdo lá todos os dias pra vocês. A Carolzinha também tá postando conteúdo do que ela tá trabalhando hoje. O meu Instagram é @carolissou, com 2 S's. O meu conteúdo é de extensão de cílios, mas nos stories eu sempre posto minha rotina. Eu amo crossfit, já fiquei dito. É a atividade que eu mais gosto de fazer, minha prioridade. E eu sempre posto meu treino, posto minha rotina gente, não da confia manhã. não confia não, que ela me levou pro fim do mundo daquele crossfit. Eu fiquei 2 semanas com... Ó, exagerada. Uma semana doendo. Uma semana doendo, consegui, na hora que eu saí de lá, não conseguia nem lavar a cabeça, culpa dela. Aí eu fui lá e dei o troco na terapia. Fizeram a propaganda aí. Falamos até demais aqui. Esse já ficou mais natural que o primeiro. Não tá? Pois é. E eu não vou fazer corte não, vai ficar assim mesmo, nós falando borracha aqui, ó, que tiver que falar, acho que fica até mais gostoso. Vocês tinham falado que dá pra... Eu até falei isso na outra vez. De curar a doença, de curar a ferida. E a gente tinha falado do Covid. É possível? Como que é? Só quem acredita? Como que dá pra fazer isso? Não. Você não precisa, ninguém precisa acreditar na cura do reiki. Você não precisa acreditar na energia do reiki, na energia de nada. Porque eu sempre falo isso na minha terapia. Vocês veem a gravidade? Você consegue enxergar a gravidade? Mas ela existe, não existe? Então o reiki é a mesma coisa. Você não tá vendo energia, mas ela não deixa de existir. Né? Isso é pra qualquer outra coisa que você não consegue ver. É porque o ser humano tem muito disso, né? Você não vê, não acredita. Mas isso não tem nada a ver. Mas voltando para o assunto, o Covid, ele tem uma frequência energética, porque nós somos energia. Então, nós temos uma frequência, uma vibração energética. Então, muitas vezes, por exemplo, quando a gente está com raiva, medo, tristeza, está triste, a gente abaixa a nossa energia. Então, a gente fica propenso a pegar essas doenças, porque abaixa a nossa imunidade também. E o Covid, ele tem uma frequência energética, que é a do medo. Então, todas as pessoas que pegam Covid são as que estão nessa frequência de medo. Porque não é todo momento que a gente tá bem, né, gente? Não tem jeito. Em algum momento a gente fica mal. E aí, na hora que você abaixa a sua vibração, abaixa a sua energia, você vai lá e pega, não só Covid, como qualquer outra doença. Mas dá sim pra curar, mas lógico que a pessoa tem que fazer um processo. Depois que pegar, não tem muito jeito. O importante é a gente cuidar antes pra não pegar. Mas prestar bastante atenção no que vocês andam vibrando. Qual a energia que eu ando vibrando? Eu ando estando mais alegre, eu acordo feliz, disposto, vibrando amor e paz, né? Ou eu tenho acordado já com medo de sair na rua, ai meu Deus, vou pegar Covid, porque os jornais só passam isso, né? Só morte, violência. Você vai saber se você tá vibrando alegria, tristeza, de acordo com o que você anda consumindo, né? Seja de rede social, seja de amigos. Né? Se você tem amigo que só reclama, se você só vê jornal que fala de morte,
pode saber que alegria você não tá vibrando. Vocês pegaram Covid? Sabem? Fizeram teste, exame, alguma coisa? Não. Não fizeram ou não pegaram? Eu já Não. fiz teste já. Não, nunca Não fiz. tá. Não, nunca fiz também. Não, nunca aqui fiz. em casa, Já aqui, fiz e nunca peguei. A gente tá gravando aqui em casa, tá? Aqui em casa, minha mãe adora jornalzinho, vê lá e tal. Me mandou um negócio no WhatsApp esses dias. Mandou assim, mandou lá o vídeo, aí não baixei não, só li a manchete. Era alguma coisa, não sei o que, do caos, não sei o que. Eu falei, nem vou abrir. Sim. Aí fui nela, perguntei depois, falei, o que é que negócio você me mandou? Ela falou, o negócio do Covid, que tal, não sei o que. Eu falei, nossa, ainda bem que eu não abri. E coincidentemente, meu irmão tava aqui também e ela mandou pra ele. Aí ele falou, eu comecei a ver, depois parei, não aguentei também não. Sim. Então assim, mantém ignorância aquele é uma coisa boa medo, né? também. Estimula. É. Não, quando a pessoa começa a entrar nessa onda de ver muito jornal, vira até um vício. A pessoa quer saber Você o fica tempo paranoico. todo o que tá acontecendo. Só que, cara, assim, é um pouco meio que insensível, mas faz diferença mesmo você ficar sabendo de tudo que tá acontecendo o tempo todo? Será que faz mesmo? Eu acho que não. Né? Faz mal demais, nossa. Você fala, morreu 1.000 hoje, morreu 1.000 amanhã, e você fica Sim. com aquele negócio na cabeça, é muito É. ruim. Você tá Sim, louco. a maioria das pessoas hoje em dia são assim, né, gente? Morrendo de medo, de pegar. Eu acho assim, todas as pessoas que estão pegando, que estão falecendo por isso, era pra acontecer. É um pouco insensível dizer assim, né? Mas eu acho que tudo acontece por um motivo, tudo acontece no momento certo, né? E eu acho que é tudo um karma planetário que a gente tem, né? O karma diz muito sobre ação que nós tivemos. Nossa, olha quantas guerras nós tivemos no nosso planeta, quantas mortes, violência. E aí isso cria um karma para o planeta Terra. Então esse vírus, eu acho que diz muito sobre o karma que nós temos planetário. Então nós estamos passando por uma coisa necessária para nossa evolução, porque a gente está colhendo o que a gente plantou. Ah, mas eu não participei da guerra. Mas a maioria das pessoas do planeta ali participaram de alguma guerra em algum momento. É, né? isso tudo, né, do karma, é porque existe o karma e o dharma. O dharma é o nosso caminho para a luz, é o nosso caminho, digamos que ideal, né? É o que nos leva a ser melhores. E aí essas coisas de ruins que acontecem são como um sinal, tipo, olha, você está se desviando, volte para o caminho original, né? Como o Buda falava, o caminho do meio. A gente tem que encontrar o caminho do meio, né? Não é sobre extremo, eu sou cético, eu acredito em tudo. Encontra o caminho do meio, colhe informações. Isso me serve? Como que eu posso agregar isso na minha vida? E ir caminhando nesse sentido para a gente alinhar o nosso dharma, o nosso karma, para evitar esse tipo de situações. Porque, assim, igual a Ju estava falando do karma planetário, gente, a gente mata uns aos outros, a gente come animais. Olha o que a gente faz com a natureza, sabe? Não tem como a gente receber coisa boa, uhul. Você olha as coisas que a gente faz. É incoerente. A gente ainda acha ruim, né? É a mesma coisa que a gente tá fazendo com a nossa vida. Quer ter dinheiro, quer abundância, mas só reclama. Vibra coisa pobre. Gente, não dá. Depois que vocês começaram a entrar no mundo energético, se é que eu posso falar assim, como que funcionou? Como que a família e os amigos lidaram com isso? E vocês lidaram com a amizade, se mudou, a família. Quer falar da vida louca? Vida louca. É verdade, eu adoro a vida louca. Só Como que foi então esse processo? Você também era vida louca? Porque a Julinha era vida louca, tá, gente? Até Raulzinho, pouco tempo. Você também era vida louca? Conta aí pra nós esse processo então de vida louca, conhecer o reiki, o mundo energético, os amigos da vida louca, como que eles viram, como vocês viram eles, família, um pacotão disso aí, as duas. Assim, eu era literalmente vida louca mesmo. Eu fazia assim de tudo, bebia, mas bebia muito, ia pra festa, fazia de tudo. E eu sempre fiz isso por muito tempo, né? Acho que a Carolzinha também, né, Carolzinha? E aí, chegou uma decepção amorosa aí, muito grande pra mim, foi um baque, assim, pra mim. E aí foi onde eu quis mudar, vamos dizer assim. E aí eu fiz um curso, né, de empoderamento feminino, que a minha mãe dá, que foi aí, vamos dizer, o que me deu um empurrão pra eu querer mudar de vida, me conhecer, me autoconhecer, porque você precisa se autoconhecer, né, pra você saber no que você tem que mudar, no que você pode ajudar o outro também e se ajudar.
eu comecei disparado treinamentos de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, fiz o curso de reiki e tudo, e nesse meio tempo aí eu virei vegetariana, né? Então eu virei vegetariana primeiro e depois de 6 meses eu virei vegana. As questões dos amigos, né? Eu nunca me importei com a opinião dos outros. Então, como eu até falei aquela hora, eu cago e ando pra opinião dos outros. Porque se eu fosse ficar me preocupando com o que os outros vão achar, eu não fazia nada. Eu nem tinha meu Instagram profissional. Mas essa opinião chegou pra você. Não, com certeza. Eles não falam. Não ligando, né? E quais eram as opiniões, assim, você lembra? Então, na questão de amizade, até que eles me apoiaram, sabe? Teve alguns comentários assim, nossa, mas como assim, agora você tá zen, agora você não dança mais, agora você não bebe mais. E aí eles ficam preocupados, não sei que preocupação é essa com a vida dos outros. Nem Julinha tá chata demais. Antes ela dançava, o que você vai fazer da vida? Antes ela dançava até o chão, agora não tá dançando, mas eu ainda continuo dançando. O seu era assim também, Carol? Foi assim? Tem pouco tempo, tem meses, né? Então, semana, tá no processo. Então a galera ainda tá assim, Carol tá chata. Ainda tá no processo. Tá. As pessoas já acostumaram comigo, então nem me chamam. Eu nem me chamo pra sair. Fala assim, não, chama a Juna que ela nem vai, porque eu não vou mesmo. Mas é legal a gente diferenciar, porque tem pessoas que respeitam, igual hoje a minha amiga me chamou, vamos fazer alguma coisa no fim de semana? Eu falei assim, olha, vamos ver. Vamos ver, porque eu não sei mais como que eu vou me sentir ao lado dessas pessoas. Porque eu também parei de beber. Parei de beber e parei de fumar, porque eu também fumava. E aí, eu vou estar no meio de gente que tá bebendo, que tá fumando. Eu não sei como que eu vou me sentir, né? E aí, vai deles terem paciência comigo e lidar com a minha distância mesmo. Porque não significa que eu não goste mais deles. Mas tô pra dentro de mim de uma outra forma. Então não rolou um rolê ainda pós-troca de mundos? Não, ainda não. A família julga bastante, principalmente minha avó, né? Por ser mais velha também. Mas o pessoal já tá começando a acostumar, já não faz. Como as piadinhas sempre tem, né? Você come o que? Só alface. E eu não entendo qual é a concepção, né? A cultura, infelizmente, que tem não só aqui no Brasil, mas na maioria dos países aí no mundo. E infelizmente a gente tem essa cultura de que acha que tem que matar o animal para comer, que ele foi feito pra gente comer. Eu não concordo, né? Mas é engraçado que quando eu comia carne, eu não tinha essa visão. Eu não tinha essa visão de, por exemplo, eu tava comendo ali um prato com uma carne moída, por exemplo. Eu não ficava pensando, aquilo é um animal morto. Eu não pensava. E aí eu só fui começar a perceber isso quando eu virei vegetariana. Então eu só criei essa mentalidade depois que eu virei. Então por isso que a gente não pode julgar, né? O nível de consciência de cada um. Porque se a pessoa faz aquilo, ela acha que é certo e tá tudo bem. Então aí vem o ego, né? Na hora que você vira vegano, você vira vegetariano, você acha que você tá aqui, né? Você acha que você é melhor que os outros. Muitas vezes, infelizmente, a gente se coloca aqui. Mas aí, muitas vezes, você se coloca no lugar também. Porque você começa a entender o lado do outro. Porque você faz o que você consegue. Mas aí eu fui com o tempo, aí eu sou bem determinada, né? Na hora que eu quero uma coisa. Então, teve um dia que eu simplesmente falei assim, não como mais carne. Aí foi de um dia pro outro. Simples assim. Simples assim. Pá, nunca mais. Aí eu ainda no início falei assim, não vou virar vegana, porque vegana é muito extremismo. Aí ainda fiquei falando isso por um tempo, me enganando, né? E aí 6 meses depois eu virei vegana. Foi de um dia pro outro também. Mas aí é igual a gente fala, né? Você tem que ser no seu tempo. Se você quer virar vegetariano, quer virar vegano, não tem que ser igual eu. Porque eu sou eu. Você tem que fazer no que você consegue. Aí vem a parte de se conhecer. Se você se conhece, não, assim pra mim não. Igual quando eu também não como carne, né? Como que foi o seu processo? O meu, eu fiz um pós antes, né? Então eu tentei já pensar, tá, mas e agora? O que eu vou comer? Como que vai ser? Mas eu tinha certeza. Se eu diminuísse, eu não como carne branca dia tal, isso não ia funcionar pra mim. Ou eu tirava de uma vez todas as carnes, ou eu não tirava nada, porque minha cabeça não conseguia entender isso. Tipo assim, esse pode, esse não pode. É tudo. Então, quando eu parei assim, parei de comer carne, né? Foi parecido com o da Ju, mas eu tive recaídas, né? Já senti vontade de comer, comi outras vezes, mas aquilo passou a não me satisfazer mais. Então, foi quando eu soube diferenciar o que minha cabeça ficava falando do que eu realmente queria.
né? Porque a mente da gente fala assim, ai, agora você vai sair, você vai comer o quê? Uai, fica sem comer. É maior, o ficar sem comer às vezes é maior do que sair, sabe? Porque o propósito é maior. Quando você tem um propósito... propósito de vida, gente, tudo muda. Então eu não, do nada eu falei assim, não, eu vou parar de comer carne porque agora Nenhum é moda. preço é alto demais. Agora é moda. Não, a gente tem um propósito de vida, a gente quer evoluir. E a gente sabe que se a gente ajudar os irmãos animais, porque no mundo espiritual não existe diferença entre animal, entre humano. Ali você tá comendo é como se fosse humano ali. Então, tem esse mesmo karma, essa mesma energia que é gerada. Porque quando você come carne, você tá comendo todo o sofrimento que aquele animal passou, né? Então todo o estresse, todo o sofrimento, ele sabe que ele vai morrer. Então isso é muito ruim. Aí a gente fica com uma energia densa em volta da gente. E aí tudo mudou depois que eu virei vegetariana, que eu virei vegana, em todos os aspectos da minha vida. Mas assim, não vou falar que é fácil, mas é um processo, como qualquer outra coisa. Mas você tem que querer muito. Sempre falo para meus clientes, tenha um motivo, tenha um propósito. Muito. Porque se você não tem um motivo maior, você não vai fazer. É a mesma coisa, vou fazer dieta. Tá bom, você vai fazer dieta por quê? Porque fulano falou que eu tenho que ser magra. Cara, você não vai conseguir fazer dieta porque não é por você. Você não tem um motivo maior. Então você tem que ter algo que te inspire, que te dê vontade, que te motive a fazer aquilo. Senão, você vai ver um pão de queijinho ali na mesa. Sim. Ai. Aí é meu ponto fraco. Você vai ver um pão de queijinho ali, você vai querer comer, entendeu? Ou um churrasco, aí você vai sair com seus amigos, todo mundo vai comer, menos você. E aí, se você não quiser Como é que você vai mesmo... comer um bichinho desse aqui? Pois é. Aí tem isso, as diferenças dos animais, né? Que pra mim não tem nenhuma. Você tinha falado dos amigos, né? Mas e a família? Teve algum peso, assim? Mais ou menos, né? Meus pais são separados, eu moro, mas só eu e minha mãe mesmo. E aí minha mãe até gosta desses assuntos e tal, mas não é pra tanto. Aí teve um dia que ela tá assim, mas que religião é essa que você arrumou? Que negócio que é esse? Eu falei assim, não mãe, não arrumei religião. Eu tô estudando, não deixo de ser nenhuma. Não deixo de ser nenhuma, mas também não desacredito, né? Acredito. Eu tô no caminho da espiritualidade. Aí agora, minha mãe não é cética de tudo, não. Então ela é tranquila com relação a isso. Aí foi um processozinho assim, mas foi tranquilo, porque não ia adiantar também, né? Ficar esperneando. E ela é vegetariana, vegana? Não, ela come carne. Ela não come muito, não. De vez em quando ela solta uns que... um dia eu vou ser igual você, tá? Que nada. Daqui a pouco ela volta. Pra vocês, sua casa, a galera come carne, não? Como é que é pra vocês duas, assim, ter um tipo de alimentação X e a galera outro tipo, totalmente diferente? Sendo que vocês acreditam numa parada e eles acreditam em outra coisa. Eu gostaria que fosse diferente, né? O sentimento é esse, né? Porque, por exemplo, minha mãe, ela entende que é legal e tal, mas ela ainda não compreendeu a fundo os porquês, né? Então, ela fica naquela, mas não tem como eu ficar... eu fico mal toda vez e tal... Porque é uma escolha dela também, né? Não tem como eu ficar julgando e tudo mais. Eu não gosto de preparar. Faz uma carne pra mim, guarda uma carne... Não guardo, não faço. Ali no negócio, é como se eu estivesse colaborando com aquilo, de certa forma. Aí eu não gosto. Mas eu fico tranquila, porque foi algo pessoal meu, né? A única coisa que eu posso fazer é inspirar, né? Eu não posso fazer nada por eles. E lá? Na sua, como é que é? Foi bem difícil. Foi um julgamento muito grande meu. Quando eu virei vegetariana, quando eu virei vegana. Então eu julgava. Eu julgava minha mãe, julgava meu irmão por eles comerem. Impunha que eles tinham que fazer. Então, não, você tem que ser assim. É o ego que eu falei, né? Que a gente cria. E aí a minha mãe, como é terapeuta, né? Ela dá na sua cara mesmo, pra você acordar pra vida. Assim como você caga e anda pra galera. Exatamente. E dói, viu? E dói. Porque quem conhece a minha mãe sabe como é que ela é. Mas eu impunha pra eles como se eles fossem menor, né? Por comerem. E é por escolha, sabe? Hoje em dia eu tenho compaixão. Eu entendo que é a escolha do outro, não é uma escolha minha. Então a pessoa faz o que ela pode, né? Igual eu falei. Mas aí a minha mãe prepara as coisas pra mim, é super tranquila. Ela não come muita carne, não, mas ela come. Mas todo mundo lá come carne. Então não tem desculpa, sabe? Pra quem quer mesmo, pra quem tem um propósito, pra quem tem um motivo. Quem quer faz. Quem não quer dá desculpa.
essa é a frase principal. E eu, Entendi. durante muito tempo, fiquei dando desculpas. Ah, não vou ser vegana não, porque quando eu for pra casa do meu pai, churrasco, nem um pãozinho de alho eu vou poder comer. A única coisa que eu como. Mas eu falei assim, cara, olha o quão pequeno é meu motivo de não ser vegana. Então eu tava dando desculpa, tipo, postergando, porque seria difícil. E é difícil, né? Porque, querendo ou não, você vai contra a sociedade, né? Você faz coisas totalmente diferentes do que todo mundo. Então, por exemplo, eu vou... Nossa, a fim de pizza hoje. Vai ter que ir pra BH, procurar um restaurante legal. Muitas vezes você fica com vontade mesmo de comer determinadas coisas. E aí, dá pra fazer receitas alternativas e tudo mais, mas demanda um pouco mais de empenho, porque é difícil, né? Não é o que tá... Tem que pôr a mão na massa. Não tá no supermercado, não tá assim na palma da sua mão. Tem que querer. Mas E esse negócio do veganismo ser caro também é outro mito. Porque, na verdade, o que é caro é você comprar diversos alimentos industrializados. Aí sim vai sair caro. Mas aí se você for ver quanto que é uma carne hoje em dia e for ver a compra do vegano, com R$50 você compra bastante coisa hoje. A não ser que você compre muitas coisas industrializadas, igual eu falei. Aí sai mais caro. Mas aí quem come mais natural, prepara as coisas, sai bem mais barato. Então isso é uma desculpa que as pessoas criam pra não virar. E como cliente, assim, de fast food, como é que tá, assim, as empresas, os restaurantes veganos, assim, tem muita opção? Olha, não tem? eu, sinceramente, eu estou surpresa. Porque se antes eu não ouvia falar, essas pessoas faziam zero questão de incluir tanto vegetarianos como veganos nos cardápios, né? E aí, hoje em dia, empresas desenvolvendo hambúrgueres, desenvolvendo... Sushi. Nossa, tudo. Hoje em dia, tudo tem alternativa. Seja sushi, pizza, macarrão, tudo tem opção. Coxinha. E o conteúdo da internet também, né? Faz isso dar uma fermentada. Então, as empresas, elas acabam aderindo. E aqui em Betim, vira que mexe, tem um restaurante, tem um hambúrguer, tem um molho especial vegano. Isso é legal, sabe? E é um começo, Tropeiro né? vegano. Tem tropeiro vegano, Tropeiro muito vegano bom. aí recentemente, é bom mesmo, tá? É um processo, é um início, né? Não tem como a gente querer, tem uma coisa de vegano, melhor que nenhuma, né? Então, assim, com o tempo, isso vai aumentando, vai tendo mais público para comprar e consumir desses produtos, aí a empresa se sente incentivada mesmo. Quando eu conheci a Carolzinha, ela era vegetariana, né? E aí eu já era vegana. E aí eu acho que foi... talvez até um pouco mais fácil, né? Porque você viu ali, acho que só faltava alguém ali pra te dar faltava um empurrão. Só pra quem tá de gaiato aqui assistindo, só explica a diferença do vegano e do vegetariano, bem simplesão, assim. Então, o vegetariano, ele não come carne, né? Já o vegano, na verdade, tem o vegetariano estrito, né? Que no caso eu vou mais pro vegetariano estrito, porque o vegano ainda ele não usa nada animal, tipo cosmético, maquiagem, sapato, nada. Eu ainda utilizo algumas coisas ainda que testam, por exemplo, que às vezes não dá pra olhar, mas eu estou indo pra esse caminho. Já o vegetariano estrito não come nada de origem animal. Então, ovo, leite, queijo, requeijão, carne, nada de origem animal. E o vegetariano normal, né? Você sabe como é que é o nome do normal ou só é vegetariano? Ovo-lacto vegetariano, né? Aí o ovo-lacto consome ovo e lacto de leite, consome os dois. Isso. Aí tem os ovo-vegetarianos, que só consomem ovos, e os lacto-vegetarianos, que consomem leite e tudo mais. Mas a grande diferença é que o veganismo vai para um estilo de vida na prática, né? Porque você tá ali empenhado em olhar de onde veio minha roupa, de onde veio o meu sapato. E geralmente, veganos, eles estimulam bastante... sustentabilidade também. Sustentabilidade, algo caseiro, né? Pequenas empresas. Então, a diferença do vegano é que foge da alimentação. Ele vai além do prato. Mas o vegetariano também... o vegetariano estrito, digo, né? Não só o vegano que utiliza ali os cosméticos que não testam. Depois que você vira vegano, você tem que olhar rótulo de alimentos. Sim. Então, você tem que sempre estar lendo. Isso aí também é o compromisso. Porque, e é prática, porque...
Tem que É conhecer. hábito também, né, Vira. com o tempo. Vira. Você pega ali, você vai no Já restaurante, automático. aí no rótulo aí, isso aí tem alguma coisa? Às vezes a pessoa nem sabe. Você fala que é vegano, o que é vegano? Sim. A pessoa às vezes nem sabe. A gente tem que ficar perguntando. O que tem o aqui sem rótulo. carne? Ah, tem uma maravilha aqui de presunto, mussarela. Nem sabe a que pessoa presunto nem é sabe. carne. É, exatamente. Então, ó, se você quer virar vegetariano ou vegano, tem no iFood, você pode pedir, você não vai passar fome, não. É, fome não passa, não. E a mudança no corpo, vocês sentiram, assim, de deixar dessa nova alimentação? O que vocês sentiram, assim? Você sentiu, Ju? Senti. O que especificamente? O que mudou no corpo? Então, eu sempre fui magrinha, desde pequena. Eu sempre fui atleta, né? Então, eu sempre fui muito ativa. Então, eu nunca fui, assim, gorda, entendeu? Eu sempre fui magrinha. Só que eu sempre tive uma barriguinha de chope ali. Aquela barriguinha de gordurinha localizada na barriga. E aí, depois que eu virei vegetariana, na verdade, um pouquinho antes, porque eu faço nutrição também na faculdade. E aí, eu comecei a achar que eu tinha que comer muita carne, porque proteína a gente associa, né? Carne com a massa magra, mas não tem nada a ver, né? E aí eu comecei a comer muita proteína ali da carne. E aí começou o quê? Virar gordura. Porque a proteína, ela não consegue ficar excretada. Não consegue ficar... Gente, como é que chama, não? Esqueci. O que você quer dizer? Paralisada ali? Como assim? Não, ela não consegue ser excretada. Então ela vai ser... Não consegue cagar ela. tipo isso. Ah, tá. Então ela fica aí, ela vira gordura, Aham. né? E aí eu comecei a ganhar gordura. Mas o que é isso? Eu queria ganhar músculo, tô ganhando gordura? Como assim, né? E aí eu virei vegetariana. Foi aí que eu comecei a perceber. Ainda não percebi tanto. Agora, quando eu virei vegana, eu tive realmente. barriga tanquinho. Como assim? Eu nunca tive barriga tanquinho. Eu perdi um pouco de peso. Até, às vezes, eu acho que eu tô abaixo do meu peso. Mas, assim, tô saudável. Tô bem, assim. Tô me achando maravilhosa. E com saúde, né? Sim. Que é o que importa. E eu acho que eu perdi mais foi gordura. Foi o que Eu percebi. também senti no meu corpo. Eu sou vegana tem pouco tempo, mas do tempo que tem, deve ter o quê? Uns 4 meses, nem isso. Eu me sinto menos inchada. Igual hoje a gente foi almoçar, ele tá assim, uma quilombeira depois do almoço. Não Famosa tem. bombeira. Não tem, porque a carne um pedacico de carne assim, o mesmo tanto que você comer de carne que você comer de salada, é totalmente diferente. E a carne é muito inflamatória, né? Então, assim, eu senti o meu corpo bem menos inchada, me senti disposta, dormi muito melhor. Sempre durmo bem. Igual essa noite, dormi 1h da manhã, acordei 5h30. Bem, sabe? Claro que não é só alimentação e tudo, mas me ajudou, sabe? Eu me sinto menos cansada e muito disposta. Por exemplo, eu faço crossfit. O treino é intenso. E eu não me sinto que falta força hora nenhuma. Se o pessoal me vê, todo mundo fala, caramba, você tá evoluindo muito rápido e tal. Não é à toa. Gente, pode ver lá, Dieta de Gladiadores, no Netflix. Prova Falar isso viva. agora. Prova viva de que, assim, pra você ter um bom desempenho, basta você comer aquilo que faz bem, não é? Não significa que é carne, que é ovo, né? Você vai ver lá, é bem legal. Seu sangue fica sujo. Como que é o nome do... É uma série? Dieta É um de Gladiadores. documentário. Documentário. É. Fala dos atletas veganos. Um dos caras mais fortes do mundo é vegano. vegano. E aí a gente associa força com carne. Não tem nada a ver. Igual o elefante, o hipopótamo. Mas ele fala O sobre hipopótamo isso. acho que é carnívoro. Ele fala. Ele fala sobre isso. Se você quer ser forte como um boi, coma como um boi. Boi come mato, né? Não fica comendo outro boizinho. Aí você, boi... Já pode assistir fruta aí. né? O lado negro da energia. Espiritualidade. Então conte aí pra nós qual é o lado negro da energia. Porque até agora tá Tudo Tudo bem. maravilha, você tá tranquilo, e você vai curar o Covid, você vai virar vegano. Tem uma galerinha aí que não gosta. Exatamente. Mas qual que é a parte... Não a parte é a parte ruim? Pode se falar assim? É o contraste, né? Não tem jeito, Bem né? mal. Sempre existe os dois lados. Até nós somos, né? Nós temos a sombra e a luz. A gente tem que saber lidar com isso também. Então, assim, a gente tem um mundo espiritual aí paralelo a gente e ele tá ali com a gente muito mais do que a gente imagina, ali presente,
né? E aí existem seres que se chamam seres obsessores, que são o quê? Foram pessoas, né, como nós aqui na Terra, e aí eles morreram. Normalmente a gente é encaminhado quando a gente morre, nosso espírito, né, baseado no nosso nível de consciência. Então o que a gente fez aqui na Terra? Qual foi nossa essência? A gente ajudou pessoas? O que a gente fez para nossa evolução? Então isso vai dizer muito para onde você vai quando você morre. Só que tem alguns seres, né, algumas pessoas que ficam apegadas ao mundo material, que ficam apegadas ao mundo físico. Então, ficam apegadas ao quê? Ao dinheiro, drogas, sexo, álcool, isso, apegada a coisas materiais mesmo, a casa, né, a família, ao assassino, e aí fica apegada aqui e não consegue ir embora. E aí vai perdendo a consciência aos poucos. E aí esses seres ficam rondando aqui a nossa volta o tempo todo. Só que esses seres, além deles ficarem rondando a gente, eles conseguem se conectar à nossa energia. Porque eu acho que, como eu falei, a gente é vibração, a gente tem uma vibração. E esses seres também possuem uma vibração energética. Então, baseado como a gente tá, por exemplo, se eu bebo, se eu tenho uma energia ali de bebida, algum ser que tem essa mesma energia vai se sentir atraído pela minha energia. Então ele se sente atraído, você atrai ele e ele suga a sua energia de muitas formas. Então muitas vezes esse ser, ele bebe junto com você e aí ele fica sugando a sua energia. E eles fazem um processo que se chama de obsessão. Então, eles ficam influenciando a sua mente para você fazer alguma coisa. Sempre deixando claro que o obsessor não consegue pôr nada em você que você não tenha. Então, se você tem raiva, ele vai potencializar a sua raiva. Se você já bebe, ele vai potencializar a sua vontade de beber. Então ele fica ali te consumindo ali o tempo todo. E aí tem várias experiências que esses seres... Como se fosse aquele capetinho de desenho animado que fica aqui. Tipo isso. Aí fica assim na sua cabeça. Vai lá, você tá com Matheus. Vai lá, toma uma bebidinha ali. Vai lá, toma uma vodka. Faz isso. E aí você acha que é seu, porque a maioria das pessoas não tem consciência desses seres. E aí eles ficam influenciando você o tempo todo. E aí tem várias histórias, né? Porque, por exemplo, na sessão, eu ajudo pessoas. Então eu vou limpar a sua energia. Eu vou fazer você criar uma consciência diante desse mundo espiritual que existe. E aí eles não gostam. Eles vão lá e me atacam muitas vezes. Hoje eu já sei diferenciar o que é meu e o que é ataque deles. Mas antes eu não sabia. Por isso que a gente tem que ter uma consciência diante disso. Mas assim, no meio da sessão, eles me dão uma pancada energética na cabeça. Aquele dia que a gente foi gravar lá na... Às vezes você pega uma imagem e coloca. Você não consegue colocar, não, a cena? Pra eles verem? Você dando os 4 cantos lá? Não, a hora que eu acho que eu fechei o olho e falo assim, peraí. Ah, deve ter. Porque tem outras gravações aí de outro dia que ela sentiu uma energia pesada que a gente estava gravando em outro lugar. Se der, vai rolar a imagem, um trechinho. Eles me atacam, que eu vou te explicar. Como que é? Você quer falar alguma coisa? Não, não sei. Eu tô até com medo de falar agora. Seguinte, já começou. Sabe o que ele tá falando? Tá difícil. Só aumentou aqui a potência da cabeça. E se você fecha o olho, você sente mais? Aí eu vejo. Aí você vê? Mas isso não foi de um dia pro outro, não, sabe? Eu sempre tive uma sensibilidade muito grande. Mas de um tempo pra cá, como eu tenho trabalhado com a espiritualidade, isso tem aumentado, tem potencializado. Porque quando você ajuda pessoas, a espiritualidade fica... vamos dizer, feliz com você. E aí ela vai só expandindo, a sua consciência vai expandindo, né? Então, agora, antes eu sentia energia, quando eu bebia, eu sentia energia, sentia o meu corpo vibrando. Eu já previ coisas também que iriam acontecer. Coisas com você? Não, com outras pessoas, que não convém falar aqui não, sim. tá? Coisas ruins. Coisas ruins. Gente... E eu não sabia controlar isso na época. E aí, você corta isso, tá? Porque... Só uma aguinha. Velho, tá difícil. Tá embaçando? Tô. Eu não quero fazer isso mais não, tô sentindo nada. De boa, né? Você quer água aí? Não precisa não, é a cabeça. Você tá doido. Eu queria virar, tava até pensando em virar um terapeuta hoje, que eu não vai sentar lá. Não, mas isso aí você vai perdendo medo. Eu tinha medo antes, tá? Por exemplo, medo, eu ficava meio Mas assim. qual que é a sensação que você tá agora? O que você sente no seu corpo? Qual que é o seu... O que você sente? Ó, na minha cabeça, ó. Você consegue ver?
Não tô conseguindo controlar. É porque é mais sensação do que físico. É uma sensação energética. Descreve. Não é físico. Você consegue escrever? Agora eu tô sentindo como se fosse uma névoa na minha cabeça, como se tivesse uma pressão na minha cabeça. E aí, como que eu te explico? É como se tivesse uma dor na cabeça e uma pressão atrás assim, do olho, como se tivesse uma névoa, sabe? Sim. E aí é isso que eu tô sentindo.